nós estamos continuamente assistindo pessoas que estão se afastando, né, da presença de Deus, abandonando a fé, apostatando da fé. Já vi vários canais aqui, né, nas redes sociais, eu creio que alguns irmãos e irmãs já viram, que indivíduos aparecem dizendo que já foi líder de igreja, já foi ministro do Evangelho, já dirigiu casa de oração, mas, no entanto, abandonaram a fé. Neste momento, eu louvo a Deus, glorifico o nome do Senhor por estar aqui para a gravação de mais um vídeo, né? Desta feita, vamos falar sobre apostasia, né? O perigo da apostasia. Porque nós sabemos que estamos nos últimos dias, né, da Igreja do Senhor Jesus na face da terra. A qualquer momento o Senhor vem para levar o seu povo, arrebatar a sua igreja, e a gente tem que estar pronto e preparado para isso. Mas antes de iniciar a nossa ministração da palavra, nós vamos pedir aos amados irmãos e irmãs, né, que compartilhe esse vídeo, né, com mais pessoas, porque você compartilhando, você está contribuindo com o reino de Deus, ou seja, você está ajudando a evangelizar outras pessoas, ajudando a orientar as pessoas, aconselhar as pessoas através da ministração da palavra que estaremos fazendo aqui, tá certo? Então compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal. Então vamos à palavra de Deus, que se encontra no livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 4 a 8, que diz: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz erva útil para aqueles para quem ou por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e pertestada a maldição, e o seu fim é ser queimada. Veja bem, nós estamos continuamente assistindo pessoas que passaram tempo nas casas de oração, nas denominações que se dizem evangélicas ou cristãs, né? E, na realidade, até pessoas de posição elevada nas casas de oração, nos templos, nas igrejas, pastores, líderes eclesiásticos, estão se afastando, né, da presença de Deus, abandonando a fé, apostatando da fé. Já vi vários canais aqui, né, nas redes sociais, eu creio que alguns irmãos e irmãs já viram, que indivíduos aparecem dizendo que já foi líder de igreja, já foi ministro do Evangelho, já dirigiu casa de oração, mas, no entanto, abandonaram a fé. Eu creio piamente, sabe, irmãos, que essas pessoas não tiveram contato pessoal com Jesus. Eu acho que esse Jesus, eu acredito que esse Jesus que eles criam era outro Jesus, não era o nosso. Porque o Jesus que nós cremos é um Jesus que se preocupa com suas ovelhas. É um Jesus que está sempre conosco. Ele disse: eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, por que essas pessoas estão abandonando a fé? Falta um entendimento da palavra, né? E falta também experiência com Deus. Experiência com Deus que eu digo é na sua vida prática de oração, de busca da presença de Deus. E Ele não está longe de você não, nem de mim. Ele está aqui conosco, Ele habita em nós. Nós somos o templo, a morada do Espírito Santo. Como é que eu vou me afastar de Deus, se Deus habita em mim? Se eu sou a casa, a morada e a casa de Deus aqui na terra. Nós somos, irmãos, a casa e a morada de Deus. E o próprio Deus disse que habitaria conosco e andaria no nosso meio. Se o próprio Jesus disse, né, usando o apóstolo Paulo: vós sois o templo do Espírito Santo, o santuário de Deus. Como é que as pessoas vêm, se afastam de Deus e agora fica criticando a igreja de Deus, o povo de Deus, falando mal dos servos de Deus, muitas das vezes até caluniando, difamando pessoas, né? Muitas das vezes vem aqui na rede social falar, né, de pessoas que estão servindo a Deus, que é a família de Deus, que é o povo que Jesus comprou com seu próprio sangue, derramou na cruz do Calvário para nos salvar, nos resgatar. E Ele disse lá na cruz que até está consumado, ou seja, o preço foi pago pelos nossos pecados.
E aí vem alguém aqui nas redes sociais dizer que não existe palavra de Deus, que a Bíblia não é a palavra de Deus, dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus, mas não é a palavra de Deus. Quando eles estavam pregando a palavra, esses líderes diziam o quê? Que a Bíblia era inerrante, é a inerrante palavra de Deus. E agora que apostataram da fé, abandonaram a fé, andam criticando a igreja, andam difamando, caluniando, falando heresias por aí, dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus. Então eu estou aqui nesse dia para abrir a sua mente, o seu coração, para orientar você a que não se apega a essas pessoas, nem acredite nessas pessoas, crê em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Aleluia, glória a Deus. Então o texto para mim e para você nessa tarde é esse. Hebreus capítulo 6, do 4 a 8, que diz que é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados provaram o dom celestial, ou seja, iluminados no sentido de que receberam o Espírito Santo. Ou seja, essas pessoas dizem que receberam o Espírito Santo, provaram o dom celestial, se tornaram participantes, o texto diz, do Espírito Santo, provaram da boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-lo para arrependimento, visto que ele novo está crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Ou seja, Jesus pagou o alto preço na cruz para nos resgatar. E a palavra de Deus é bem clara para nós quando diz que ele nos resgatou das trevas para o seu infinito amor. Glória a Deus. E para a sua luz. E agora vem essas pessoas criticar a palavra de Deus, vir rebater aqui a palavra de Deus, falar mal dos servos, das servas de Deus e dizer que não existe palavra de Deus inspirada, que Deus não usou ninguém, nem usa ninguém. E outros ateus até dizem que Deus não existe. Absurdo, né? Porque basta olhar para o universo que a gente vê que Deus existe. A gente olha para o céu, para o mar, a lua, as estrelas, o ser humano, né? Esse ser tão complexo que Deus criou, Deus formou, né? Tão perfeito, né? Esse nosso corpo, né? Que Deus formou, né? No ventre de nossas mães. E vem essas pessoas dizer que Deus não existe. E um dia estiveram no nosso meio e abandonaram a comunhão, abandonaram a fé, né? E agora estão criticando aqueles que servem a Deus, aqueles que estão servindo ao Senhor. E a palavra de Deus diz, sim, caíram, e é impossível outra vez renová-lo para arrependimento. Vejo que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus, expondo a ignomínia, a vergonha. Porque a terra se absolve, a terra que absolve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivado, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e pertestada a maldição, e o seu fim é ser queimado. Ou seja, aqui não está falando de pessoas que não conheceram o Evangelho, não. Está falando de pessoas que foram iluminadas e receberam o dom, o presente de Deus, o Espírito Santo de Deus. E, no entanto, abandonaram a fé, apostataram, né? Deixaram de seguir o Senhor, deixaram de servir a Jesus. E agora estão trabalhando contra o reino de Deus, sendo usado pelo maligno. Alguém diz, como assim, pastor? Sendo usado pelo maligno? Eu vou lhe provar que essas pessoas estão sendo usadas pelo maligno. Está escrito aqui em 1 Timóteo capítulo 4, do verso 1 ao 5, que diz, ora, o Espírito, aqui é o Espírito Santo, amados e amadas, afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, obedeceram a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbe o casamento e exige a abstinência de alimentos, que Deus criou para ser recebido com ações de graça, pelos fiéis por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graça, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Vejam bem, o Espírito Santo é o Espírito de Deus, é o próprio Deus. Fala para mim e para você que nos últimos tempos, que últimos tempos são esses, irmãos? Os últimos tempos, amada igreja, começou desde o nascimento de Jesus até a sua volta. Até antes da volta de Jesus, nós estamos vivendo nos últimos tempos. Tá certo? Alguns apostatarão da fé, obedecendo a quem? A Deus? Não. A espíritos enganadores e a ensino de demônio. Ou seja, o maligno,
ele sabe que está perto a volta de Jesus. Ele sabe que a qualquer momento Jesus vai voltar. E ele será lançado no lago de fogo, juntamente com o falso profeta, a besta, como diz lá no Apocalipse, né? E todos aqueles que não serviram a Deus, que apostataram da fé, todos aqueles que zombaram de Jesus, caluniaram, difamaram, aqueles que servem a Deus com sinceridade, né? Então, esses que fizeram isso, contra aqueles que vivem para Deus, que servem a Deus, que adoram a Deus em espírito e verdade, que procuram obedecer a Deus, essas pessoas se levantam contra o povo de Deus e abandonam a fé, essas pessoas irão pagar um preço muito alto, muito caro, por causa da desobediência ao Senhor. Então, a palavra de Deus é bem clara. Proíbe até o quê? Os apostatas, usados pelo demônio, casamento e que as pessoas não venham a comer alimentos que Deus preparou, aleluia, para que nós possamos, glória a Deus, nos alimentar com ações de graças. Está vendo, irmão? Existem seitas que proíbem casamento. Eu conheço mesmo uma seita muito conhecida no mundo todo, que as suas lideranças não se casam. Os irmãos sabem qual é essa seita, né? Não se casa a liderança, é proibido o casamento lá, né? E, infelizmente, acontecem coisas terríveis. Inclusive, pessoas, né, estão sendo indenizadas por conta de abusos de certas lideranças, né, dessas denominações. Então, eu louvo a Deus porque Deus nos dá nessa tarde, neste dia, o entendimento acerca dessa palavra. Glória a Jesus. O Espírito de ensino, de conhecimento, de sabedoria está aqui conosco para orientar e ensinar o povo de Deus para não cair nesse mesmo laço do diabo, para não deixar o maligno te enganar. Porque a palavra diz claramente para mim e para você que proibir casamento e proibir se alimentar com certos alimentos, né, que devem ser recebidos com ações de graça pelos fiéis, pelos servos e servas de Deus, é doutrina do demônio. Então eu e você, nós temos que estar preparados e prontos para rebater, rechaçar, até repreender esse tipo de ensinamento errôneo da palavra de Deus, tá certo? Nessa tarde, nesse dia, eu quero dizer a você que Jesus está querendo orientar eu e você, nos levando para Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante. Quero com os amados irmãos e amadas irmãs meditar nesta tarde também. Efésios 6, capítulo 6, versículo 10 até o versículo 14. Vamos até do versículo 10 até o versículo 18, né? Diz assim: quanto ao mais sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder, revestido de toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra esses lados do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal na região celeste. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal, depois de teres vencido tudo, permanecendo inabalável. Estai, pois, firmes, cingidos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçar os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando todo o tempo no Espírito, para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Veja bem, irmão, Jesus nos deixou uma receita aqui, para mim e para você, para nós vencermos as ciladas do diabo, as armadilhas de Satanás. Qual é, pastor? Justamente essa receita. Capacete da salvação, couraça da justiça, cinto da verdade. Ou seja, eu tenho certeza de que sou salvo. E eu sendo salvo, eu tenho na minha cabeça o capacete da salvação, a certeza da salvação. Tá certo? Eu tenho a certeza de querer morar no céu. E como eu tenho a certeza que eu sou cidadão do céu e sou um soldado de Cristo, sou morado em templo do Espírito Santo, eu e você, nós temos autoridade, a igreja do Senhor Jesus, tem autoridade para pisar todo e qualquer escorpião, principado, potestade, né, e forças do mal. Tá certo? Então a gente não pode ter medo. É marchar. Marchar como soldado valente, combater o bom combate. É guerrear em nome de Jesus e repreender o mal quando aparecer diante de nós. E nós somos mais que vencedores em Cristo. Nessa guerra não é minha nem é sua. É de Jesus. Ele já venceu por nós.